Neste vídeo vamos falar de parentalidade. É cada vez mais um assunto que preocupa os pais, porque de repente temos uma data de pais e mães a pensarem que não são pais nem são boas mães, não é? E isto hoje em dia é difícil de integrarmos no nosso dia-a-dia, porque cada vez mais as pessoas têm menos tempo, não é? Temos que ter atenção de que houve uma evolução. Esta geração agora que existe, dos nossos filhos até aos 10 anos, são gerações que pensam de maneira diferente de como nós pensámos quando tínhamos 10 anos, não é? Porque esta nova geração está a ser educada pelo exterior, por causas externas, e neste caso aqui as redes sociais estão a alimentar muito esta maneira de pensar, de que têm que ter todos os direitos, têm que ter todos os contextos facilitados, têm que ter todos os problemas resolvidos, eles só estão cá simplesmente para viver a felicidade. Ora, isto não é uma realidade, não é? Por outro lado, temos pais que tiveram educações ou com as quais concordámos, ou concordaram, ou com as quais não concordaram, e agora pegam nessas parentalidades e querem aplicar aos seus filhos. Se acharam que a forma de os seus pais os educaram forem boas, querem repetir com os filhos deles. Se acharam que a maneira como os pais lidaram com eles foi as erradas, querem fazer precisamente o contrário. Ora, isto gera aqui algo que os contextos estão desajustados e as pessoas não se conseguem integrar, não é? Por isso, vamos partir aqui do princípio. Parentalidade, o que é, não é? Porque temos que ir às bases, porque se nós não desconstruirmos isto, andamos aqui todos a pensar que todos sabemos, não é? Ou que todos somos maus pais, não é? Isto não pode ser, não podemos cair no extremismo, não é? Por isso, parentalidade é o papel dos pais, qualquer pai, e neste caso inclui aqui os cuidadores, se não forem pais biológicos, não é? No desenvolvimento dos filhos. Por isso, o que é o desenvolvimento? É a educação, a comunicação com os filhos, os limites que os filhos têm que ter e o seu bem-estar, tanto o emocional como o social. Ora, isto já é uma tarefa muito grande, não é? Porque na educação, a educação não está nas nossas mãos hoje em dia, não é? Nós passamos pouco tempo com os nossos filhos, eles estão ou na mão dos colégios, ou das creches, ou dos avós, não é? Por isso, a educação acaba de ser um bocado por nós termos muito pouco papel interventivo na educação. E educação não é nós 5 minutos por dia dizermos porta-te bem, faz isto, faz aquilo. Isto não é uma educação. E educação é o tempo suficiente para sermos exemplo de modelagem. Por isso eles vêm e repetem, não é? Ora, se nós chegamos cansados, estressados, pessimistas, a gritar, sem tempo, a pegar em telemóveis, eles veem isto e copiam, não é? Por isso, mesmo na educação, nós temos que ter aqui muita atenção, porque, por exemplo, agora, abrindo aqui um parênteses, até mesmo a educação sexual. Neste momento, temos este problema aí na sociedade, que deve ela não ser aplicada na escola. Ora, a educação sexual deverá ser os pais a terem este papel, não a escola, não os médicos, não os psicólogos. Só está lá a escola, os médicos e os psicólogos, porque os pais ou abdicam deste direito, ou não sabem ensinar, ou, por tabu, não é? Nem sabem falar do assunto. Como vocês veem, a sexualidade pode ser um dos exemplos na educação em que estes pais cada vez mais estão a dar aos outros a possibilidade de educar os filhos, não é? Fechar parênteses aqui usei a sexualidade como um exemplo. Podemos falar o egoísmo, o altruísmo, a bondade, a empatia. Nós não temos tempo para educar as nossas crianças. Por isso, a educação está a ser feita à base de ou de terceiros ou das redes sociais, não é? A comunicação. Bem, hoje em dia os pais não falam uns com os outros, pai e mãe, não é? E depois querem que os filhos comuniquem bem. As crianças até aos 10 anos não estão habituadas a falar. Aliás, como vocês veem, eles já falam muito mal. Ou falam muito abrasileirado, ou já não têm as próprias frases deles, já nem verbos têm, porque eles estão muito isolados nas redes sociais, estão muito isolados no ecrã. É ali que eles estão a aprender a comunicação. Por isso, esta geração vai comunicar pior do que a anterior, não é? Quem não pratica não é bom, seja no que for. A comunicação é a mesma coisa, não é? Os limites, não é? Que limites é que pais com culpa vão pôr aos seus filhos? Porque os pais hoje em dia sentem-se culpados de não terem tempo, não terem mais dinheiro, de não saberem fazer melhor. A culpa não gera nada. Por isso, o que é que a culpa está a gerar? Quase aqui uma vitimização dos pais que estão a querer que os filhos
os amem muito. E como se os filhos lhes derem amor, eles fazem tudo por os filhos. Ora, este fazer tudo por os filhos é que está a complicar tudo, porque nós não devemos fazer tudo por os filhos, não é? A geração dos pais que têm 40, 50 anos, ou até mais idade, não é? São gerações em que os pais deles e delas exigiam primeiro respeito e depois amor. Ora, agora nós exigimos aos nossos filhos amor, não é? Nós queremos que os nossos filhos sejam nossos amigos. E isto não providencia uma boa educação, obviamente, não é? Proporcionar bem-estar emocional e social. Ora, aí está, não é? Nós, cada vez com esta parte da culpa de não termos tempo, de não termos tanto dinheiro, de não termos tantas condições, de não lhes darmos o que eles precisam, ou que eles exigem que precisam, deixam-nos a pensar que nós não estamos a ter aqui bons papéis de pais na parentalidade, não é? Para haver uma base de parentalidade saudável, é preciso ter tempo. As pessoas cada vez têm menos tempo, não é? É preciso ter dedicação. Por isso, no tempo que temos, dedicar-nos. As pessoas andam sem paciência, andam cansadas, não é? É preciso haver aceitação. Aceitação sobre tudo o que os nossos filhos quiserem experimentar. Ora, hoje em dia já existem assuntos que nós já nem aceitamos, não é? Como é que nós vamos aceitar eles praticarem mais violência? Porque hoje em dia os jogos, as séries, tudo o que eles veem é mais violento, mais brusco, mais coisas, mais intensidade em menos tempo. Por isso, isto confunde os pais, não é? Como é que nós vamos aceitar assuntos como eles quererem experimentar álcool e drogas, e cada vez mais, no caso das drogas, há o maior leque possível de drogas que existiram até hoje, não é? E que eles têm curiosidade. As opções sexuais que as crianças podem ter hoje em dia, mesmo por verem e quererem copiar, o questionamento biológico, né, neste momento, das pessoas trans que nascem com um sexo e pensam-se com outro género. Ora, os pais não estão preparados para este tipo de aceitação, não é? Ora, esta é uma base para a parentalidade. De repente, falta aqui algo que os nossos pais tinham por princípio e que nós já não temos, que é uma boa base da parentalidade é nós sermos exemplos. Ora, que exemplos é que nós estamos a ser para os nossos filhos? Se não temos tempo, não temos paciência, andamos cansados, não é? Que exemplos é que nós estamos a ser? Nós não podemos ser exemplo para os nossos filhos sobre a quantidade de dinheiro que nós ganhamos, porque isso é a má educação que eles estão a ir buscar às redes sociais. Importantes e as pessoas com mais sucesso são os que têm dinheiro. Ora, isto é uma má educação, porque não havendo dinheiro, que é o que a maior parte da realidade mostra que não há, não é? Estas crianças depois estão desajustadas, não é? Hoje em dia as redes sociais, as telenovelas, as séries, até os pobres são ricos, não é? Por isso, eles veem aquilo como uma realidade que não é a realidade que existe. E isto deixa os pais, na parentalidade, desajustados. Por isso, se a base da parentalidade é haver tempo, haver dedicação, haver aceitação e ser exemplo, obviamente nós, à partida, já estamos a ser maus pais, não é? Mas, mesmo sendo maus pais, nós somos os melhores pais e as melhores mães que os nossos filhos podem ter. Porque outros pais, outras pessoas nos nossos lugares, podiam não ser como nós, não é? E as nossas crianças muitas vezes andam-nos a comparar com o pai da Francisca, com o pai da Maria, com a mãe do Manel, com a mãe da Beatriz, nestas comparações para conseguirem ter o que os outros têm. Ora, muitas vezes nós vamos lá ver o que é que os outros têm e também não é isto que as nossas crianças dizem, não é? Tudo isto está muito confuso. 80% da educação dos nossos filhos está na base externa de terceiros ou das redes sociais, filmes e jogos, não é? 80%, se não mais, não é? Ora, nós estamos aqui com muito pouco. Por isso, o que é que nós podemos ensinar aos nossos filhos? Valores, não é? Que nada disto ensina, não é? As redes sociais e as outras pessoas não ensinam valores. Empatia, não é? Posto no lugar do próprio, por isso, estar bem emocionalmente, ser feliz com pouco. Ora, isto os outros terceiros e as outras pessoas não ensinam, não é? E pensarmos pela nossa cabeça, não é? Ora, isto os terceiros e as redes sociais também não ensinam, não é?
Se nós não ensinarmos isso aos nossos filhos, nós vamos falhar como pais. Mas simplesmente porque queremos ser pais como os nossos pais foram. Ou o contrário do que os nossos pais foram, não é? Hoje em dia, dar muito aos nossos filhos é deseducá-los. Dar-lhes tudo facilmente é deseducá-los. É dizer-lhes a eles que eles vão conseguir tudo nesta vida, é deseducá-los, não é? Os pais têm que saber os limites, não só dos filhos, mas também os seus. E se nós andamos a mentir aos nossos filhos, a dizer que se os nossos filhos se dedicarem muito a uma coisa, vão ser bons naquilo que fazem, estamos a deseducá-los. Porque de repente eles gostam de futebol e querem ser o Cristiano Ronaldo. E não vão conseguir sê-lo. Porque há pessoas que são exemplos anormais, não é? Que não podem ser replicados. Mas as nossas crianças não. Andam atrás do melhor cantor, do melhor futebolista, não é? Porque acham que eles são melhores, não porque tiveram um esforço para ser melhores, mas por magia, já nasceram assim. E isto é uma deseducação. E é aqui que nós temos que intervir como pais, não é? Nós não podemos estar a ser pais numa realidade dos nossos filhos que não existe. Eles estão numa realidade de telenovelas, de jogos, de redes sociais. Isto não é a realidade. As expectativas deles estão completamente desatualizadas. Eles querem ser os mais ricos, os mais bonitos, os que têm mais sucesso, os que têm mais seguidores. E hoje em dia nós temos pais e mães que também já dão muito valor a isto, não é? O melhor médico, o melhor especialista, o melhor é quem tem mais likes, não é? Por isso, se nós todos andamos nisto, como é que nós queremos ser bons pais, não é? Por isso, temos que também ver que os filhos têm direitos e têm deveres. E nós, para eles nos amarem, dizemos que eles podem não ter dever nenhum. Não precisam de fazer nada. Não precisam de fazer a cama, não precisam de ajudar em casa, não precisam de ter horas, não precisam de fazer coisas. Nós fazemos tudo por eles, não é? Nós e os avós, porque os avós aqui também são interventores um bocadinho de deseducação. Connosco tiveram uma educação e agora que os netos têm outra educação completamente diferente. Ora, também querem ser amados, não é? Por isso, na prática, nós andamos aqui, os pais e os avós, a trocar amor por atenção dos filhos ou dos netos, não é? Temos que sair destas comparações, porque nas nossas crianças eles comparam-nos com tudo e com todos. E se nós entrarmos nestas comparações, nós não conseguimos educar ninguém, não é? Temos que ter atenção, temos que procurar ajuda. A psicologia existe para isto. Até aos 15 anos a educação das crianças é condicionada, quer dizer que é causa e efeito. É aqui que nós temos que intervir. Depois vêm as parentalidades positivas, as parentalidades... podem, em teoria, haver o maior leque possível de parentalidades. Se nós não tivermos tempo, contextos positivos, paciência e dinheiro, não conseguimos aplicar parentalidade, não é? Há pessoas que podem ter muito dinheiro, mas não têm tempo, não é? Nós próprios, como pais, andamos a sentir maus pais e más mães porque nós também estamos com expectativas erradas. Por isso, procurem ajuda especializada. Qualquer psicólogo ou psicóloga, na base sabemos qual é a puridade, a intervenção nas crianças e sabemos como fazer. Por isso, ensinamos os pais. Obviamente, dizer aos pais que eles têm que impor limites, retirar, não dar tanto, exigir respeito. Isto é difícil, porque os pais assim acham que os filhos e as filhas não os vão amar tanto, não é? E este é um grande problema. Nós também temos aqui uma geração de pessoas que querem ser pais e mães, quando na prática eles ainda são filhos, ainda não estão no papel de pais, ainda são imaturos, ainda estão a resolver conflitos que têm com os pais, não é? Ou com as mães, não é? E isto é muito complicado, não é? O respeito é muito mais importante que o amor, não é? Mas é difícil explicar isto a um pai e uma mãe, principalmente porque hoje em dia as pessoas querem ser amadas e quando não têm amor dos pais, amor dos cônjuges, exigem amor dos filhos. E estes filhos são pequeninos reis e rainhas porque sabem que com amor conseguem tudo dos pais. Isto é uma deseducação.